bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos iniciar o livro de 2 Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, eu vou ler um trechinho que inicia o livro de 2 Timóteo para a gente poder aprender um pouquinho com o que aconteceu com esse texto, tá bom? 2 Timóteo, chegou a hora de passar o bastão. O apóstolo Paulo está preso em Roma, uma metrópole influenciada pelo ódio contra os cristãos, e dessa vez ele está aguardando seu último julgamento em sua execução. Ele sabia que o dia da sua partida e o seu encontro com o Senhor estava próximo. Paulo não apenas guardou a fé, mas também divulgou muitas das principais cidades daquela época: Jerusalém, a Roma, talvez a Espanha e ainda mais longe. Mas essa epístola não é apenas uma carta de despedida lamuriosa, é uma poderosa ferramenta de encorajamento a quem deveria continuar a cuidar da igreja. Timóteo estava na igreja de Éfeso. Paulo deixa seu vasto legado ao jovem pastor, que é incentivado a exortá-lo como um obreiro aprovado. Ele dá conselhos valiosos, práticos e até mesmo profetiza acerca dos últimos dias. Então, esse texto que a gente vai começar a ler agora, que é o livro de 2 Timóteo, é uma das últimas cartas de Paulo. Paulo, ele estava ali naquele poço, à beira da morte, e ele escreve para Timóteo, por fim, para encorajar ele. Engraçado que quando uma pessoa está na beira da morte, ela sabe que vai morrer. Muitas vezes é uma carta triste, de despedida. Não. Ele deixa a igreja um pouco mais sedimentada. Ele chega para Timóteo e ele ensina através das últimas palavras dele. E esse ensinamento chegou até a gente. E nós vamos hoje também estudar um pouco sobre ele. Vamos lá, vamos começar? 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus a que sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, a lembrar-me constantemente de você, de noite e de dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama e o dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz e a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão e por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado,
Guarde-me por meio do Espírito Santo que habita em vós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Uau! Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que aquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Olha só, às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente tem a falsa ideia de que a gente tem que receber uma palavra de Deus a cada 5 minutos. Ou uma palavra de Deus por semana. Ou que Deus é obrigado a nos dar uma palavra, sei lá, a cada 15 dias. Ou que Deus é obrigado a dar a palavra e realizar daqui a pouquinho. Não sei se é só eu, mas o desejo do nosso coração, quando a gente recebe uma palavra de Deus, não é pegar, guardar e esperar o tempo oportuno. O desejo do nosso coração, quando a gente escuta uma palavra, é que ela se realize amanhã. Então, se Deus te der uma palavra hoje, você já vai contar os segundos para que aquilo se resolva. E se aquilo não se resolver, a sensação que você vai ter, e talvez eu também, é que Deus se esqueceu de nós. É que a promessa é inválida. E é que não funcionou. É que o profeta estava em pecado. É que aquela promessa não era de Deus. Sendo que Deus tem o tempo certo para realizar as promessas. Olha, Paulo, o apóstolo de Cristo, ele foi movido por uma única palavra. Só. Ele fez o que fez. Ele viajou mais de 16 mil quilômetros. Ele foi preso. Ele foi açoitado. Ai, meu Deus, se ele passou fome. Meu Deus, eu não consigo nem mensurar tudo que ele passou. Ah, porque ele era perseguidor da igreja. Ele era. E depois que ele passou a viver o evangelho do jeito que tem que ser vivido, ele foi o homem que mais influenciou o Novo Testamento. Ele fez coisas que os apóstolos oculares não fizeram. Você sabe por que Deus fez com que Paulo fizesse tudo o que ele fez e não os apóstolos que estavam ali com Cristo, os 12 discípulos dele? Pedro criou a igreja. Pedro, teve uma parte assim extremamente importante na formação da igreja. Mas por que não foi Pedro que formou tantas cartas? Por que não foi Pedro que formou tantas igrejas? Por que Deus fez com que uma testemunha... Gente, eu tô que bato o pé aqui no tripé. Peraí. Por que Deus fez com que fosse uma pessoa que não viu? Ele não viu. Ele só ouviu a voz do Espírito Santo. Ele nem ouviu audivelmente a voz de Cristo. O que ele ouviu foi a voz do Espírito Santo, dizendo que ele era Jesus, a quem ele perseguia. A igreja do Novo Testamento, ela foi criada por todo mundo que só ouviu a voz do Espírito Santo. E eu disse só de propósito. Porque às vezes você pensa assim, só o Espírito Santo falou comigo. Gente, é assim o Espírito Santo. Como é que é só o Espírito Santo? Não é só o Espírito Santo. É que o Espírito Santo falou com você. Uma única palavra. Uma única palavra determinou a vida inteira de Paulo depois do encontro dele com Jesus. É engraçado que a gente acha que o Espírito Santo tem que ficar falando com a gente a cada 10 minutos. Não, agora é isso, agora é aquilo. O resto, todo o resto, todas as instruções que o Espírito Santo deu foram instruções para o dia a dia. Foram instruções para que ele se comportasse de uma maneira cristã. As próximas palavras do Espírito Santo para Paulo foi para ele formar as igrejas, para ele divulgar o evangelho, para ele viajar, para saber qual barco pegar, qual barco não pegar.
inclusive para saber a hora de se entregar para morrer. Isso foi a vida de Paulo. Mas Paulo passou a vida inteirinha dele movida por uma palavra. Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Existia uma outra palavra? Não. A outra palavra íntima de Paulo e Cristo foi a seguinte. Ele estava orando por um espinho na carne e ele orou por 3 vezes. Na terceira vez, o Espírito Santo falou assim, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder ele é aperfeiçoado na sua fraqueza. E ali ele parou. E ele entendeu que não era mais o momento dele ficar orando pelo espinho na carne, mas que a graça do Senhor iria ser o suficiente acima do espinho na carne. A dor dele não foi retirada, queridos. A dor dele permaneceu no mesmo lugar. O que mudou foi a visão dele em relação às circunstâncias. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas o que eu sei é que muitas vezes a gente quer ficar atrás de profecia, profetada, profecia, aqui e ali. O que aqui está dizendo? O que aqui está dizendo? Às vezes a gente quer que a dor da nossa alma seja afagada por uma resposta mágica. Não funciona assim. Eu acho que eu e você já vivemos tempo suficiente para ver que Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Deus, ele se move por oração. Deus se move por oração, por jejum, por adoração, por obediência. A única coisa que Deus quer de mim e de você é obediência. Às vezes a palavra que ele vai dar para você é assim como deu para Josué. Ele deu uma palavra para Josué dizendo que eles iriam entrar na terra prometida. E eles só entraram na terra prometida 80 anos depois. Meu Deus. Josué e Caleb, eles ouviram Moisés dizer que Deus iria colocar aquele povo na terra prometida. Essa foi a única palavra. A única palavra que moveu o coração de Josué e de Caleb. Mais nada. Nada. Eles não ouviram mais uma linha. Todo o resto foi só para direcionar. Mas a palavra foi: eu vou colocar vocês na terra prometida. E eles foram os 2 únicos que acreditaram na palavra. E quando eles acreditaram que aquela era a palavra para o povo de Israel, eles entraram na terra. Eles tinham 20 anos. Josué tinha 20 anos. Ele passou 40 anos vagando no deserto. Quando ele fez 40 anos, eles chegaram na porta da terra prometida. Porque 10 espias, 10 príncipes falaram que a terra não era boa. Deus ainda deixou aquele povo mais 40 anos na porta do deserto, esperando eles morrer. Meu Deus. É muito forte isso. Imagina Deus te deixar na beira da sua promessa só para esperar você morrer. Você vai ver a terra. Você vai sonhar com a terra. Você vai planejar a terra. E ela estará diante dos teus olhos. E você não vai poder tocar na terra. Porque Deus te deu uma palavra e você não creu. Quem é que você quer ser nessa história? Aquela pessoa na qual Deus deu uma palavra e não creu? Ou aquela pessoa a qual Deus deu uma palavra e sabe que vai herdar a terra prometida? Sabe qual a diferença de Josué e Caleb pro resto do povo? Tipo, 3 milhões de pessoas. Eu tô falando sério. Era que eles já sabiam o final da história. A minha pergunta para você é: você já sabe o final da história? Se você já sabe qual é o final da história, não há um motivo pelo qual você não tem que crer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não tem motivo. Se Deus te deu o final da história,
é o final da história que conta. O resto é só processo. Sabe, agora imagina, eles estão ali, né, na beira, é só entrar na terra. Josué e Caleb já sabem como vai ser o final da história. E eles têm uma única palavra. E a única palavra que eles têm para a vida deles é: vocês vão entrar na terra. E eles foram os únicos. Eles foram os anciãos da época. Todo mundo morreu. Meu Deus. Quem é você? A que vai morrer olhando para a terra? Ou a que vai herdar a terra? Quem você é? Quem você é, Deus? De Deus não se zomba. Sabe por que tem muita gente que morre e as promessas não são cumpridas? É porque na hora da pessoa entender que Deus fez uma promessa e Ele não mente. Deus não muda. Ontem, no discipulado, a gente estudou sobre o Deus que não muda. Deus não muda. Se Ele falou, vai acontecer. A não ser que Deus faça outra coisa, ou fale outra coisa. Anule aquilo ali, coisa que Ele não vai fazer. Se Deus falou, tá falado. O problema é que a gente, na nossa pequenez, porque não acontece amanhã, não acontece no nosso tempo, a gente pensa: ah, Deus se esqueceu de mim. Ou, ah, a promessa não era válida. Ah, o profeta estava de barriga cheia. Tem nada a ver, nossa, tem nada a ver. Mas se Deus realmente falou, vai acontecer. Eu conheço pessoas e eu admiro essas pessoas de verdade, que elas anotam. Elas têm um caderninho da promessa. Meu Deus, que coisa linda. No dia tal, na hora tal, no momento tal, Deus me falou isso. Passa ali 10 anos. Olha, no dia tal, na hora tal, Deus me deu essa direção. No dia tal, na hora tal, Ele falou que isso aqui ia acontecer. Deus, eu não desacredito das tuas promessas. Qual foi o dia em que você disse para Deus que você realmente acreditava em tudo que Ele te falou? Poliana, mas eu não ouvi a voz de Deus. Deus não falou comigo, Ele não me deu promessa. Aí da Alice tem um caderninho das promessas. Que coisa linda. Tudo que Deus falou está escrito. Vocês sabiam que Deus ama listas? Deus tem tudo anotado. Lá no livro de Apocalipse, Deus diz que Deus tem um anjo, que ele é enviado. Tudo que a gente faz é escrito nesse caderno. Olha, hoje é que dia, gente? Ai, me perdi no tempo. 24 ou 25? 24, né? Hoje é 24, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Hoje é 24 de junho de 2021. Então, vai ter um anjo anotando que no dia 24 de junho de 2021, às 5, 24 mesmo, né? Obrigada. Às 5 e eu comecei 47. Então, às 5h47, a Poliana começou um devocional. A Poliana falou com o povo sobre a palavra de Deus. E vai estar anotado que você estava aqui. Existem essas pessoas aqui, são as pessoas que estavam aqui. Você que vai assistir depois, você ouviu essa palavra em tal hora, tal dia, tal momento. E essa palavra, esse ensino que Deus traz pra gente hoje é a palavra da nossa vida. Se eu tivesse que nomear esse devocional, seria: qual é a palavra da sua vida? A primeira promessa que a gente tem é o céu. Poliana, eu não tenho promessa. Como assim? Não faz sentido. Na palavra de Deus tem mais de 3.500 promessas para você. Quando eu leio a palavra e eu me deparo com as promessas, meu Deus. Lá no livro de Apocalipse, teve um profético na minha igreja, vou mostrar aqui para vocês, que eu até coloquei aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver se tu consigo. É uma chavinha, gente, pequenininha. Aí eu deixei bem aqui, ó, pra vocês verem tanto que ela é pequenininha.
Coloquei aqui. Nessa chavinha era um profético, que ela representava uma das promessas. Eu tenho a chave de Davi, que está lá em Apocalipse 3. Ela abre e ninguém fecha. Ela fecha e ninguém abre. Ela abre portas que ninguém abriria. E ela fecha portas que ninguém fecharia. Oh, Cris, se você estivesse aqui em Brasília, eu arrumava uma pra você. Não tem como. Como é que eu vou mandar isso aí pro Nordeste? Então, a Aline tem, né? Eu vi que a Aline tá aí, ela tava na igreja, ela pegou a chavinha dela. Então, essa chave é pra me lembrar que Deus abre portas que ninguém fecha. E que Deus fecha portas que ninguém abre. Todas as vezes que eu passo por essa chave, eu me lembro. Mas você pode pegar uma chave aleatória na sua casa, colocar aqui na Bíblia. Na minha antiga Bíblia eu tinha feito isso. Tinha uma chave, aí ela tem. Tinha uma chave, aí tinha uma chave, eu coloquei assim. E todas as vezes que eu falava, que eu passava por ela, eu me lembrava. É a chave que Deus abre e ninguém fecha. É a chave que ninguém fecha. Ah, você assistiu, né? É a chave que ninguém fecha, que Deus fecha e ninguém abre. Simples assim. Essa aqui é a chave que pode mudar. Não essa, mas a chave que Deus dá. Essa é uma das promessas. Outras promessas. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida e abundância. Tantas promessas, tantas coisas, tantas palavras, tantas direções Deus tem na palavra para mim e para você. Mas existe uma única palavra que movimenta a sua vida e a minha vida. E o nome dela é a salvação. Eu sei que caiu de moda a gente falar sobre salvação. Eu sei que não é popular. Porque a salvação implica em cruz. A salvação implica em amar, em perdoar, em acolher. A salvação implica em limpar feridas do ferido e esse ferido te feriu. A salvação implica em você querer compadecer, cuidar. Isso é a salvação. A salvação é quando você olha para aquele que te feriu. A salvação é quando você olha para aquele que não é limpo, ele é impuro. E você pensa, meu Deus, eu preciso acolher uma pessoa assim. Meu Deus, se ele continuar assim, ele não vai para o céu. A salvação, ela fala sobre um amor de entrega, um amor genuíno, um amor verdadeiro. E a salvação, ela fala sobre ser santo. E o que é mais fácil? Você ser santo ou você fazer o desejo do seu coração? É aquelas pessoas em que a tua própria lei é a tua vontade. E é muita gente assim. A tua própria lei é a tua vontade. Então eu e você, a gente não pode deixar com que a salvação perca de moda. Não pode. Eu e você precisamos entender que a salvação é a palavra que movimenta a nossa história. Agora eu quero que você analise o seu contexto. Eu quero que você analise a sua vida. Eu quero que você analise as tuas circunstâncias e me responda. Responda para você. O que você tem feito em prol da tua salvação? Nossa, esse vídeo é o vídeo mais demodé do mundo. É o vídeo mais antiquado. Para que a gente vai falar de salvação? As pessoas não estão interessadas em ser salvas. É ou não é? A pessoa está interessada em resolver seus BO. Ah, não, eu preciso resolver as minhas demandas hoje, Poliana. E se Deus não resolver? E se não for da vontade de Deus que Ele realize esse desejo do seu coração agora? E se não for, se você passar por essa vida inteira e o desejo do seu coração não for realizado, acabou Deus para você? E se a porta que abre, e se a chave que abre a porta que te leva para o céu for a chave do desejo não cumprido?
Você já parou para pensar? Ah, eu tenho um desejo muito grande, ele me acompanha a vida inteira. E se Deus não cumprir? E se a chave que você precisa levar na mão para abrir a porta do céu ao seu favor for: eu amei a Deus, independente da realização do desejo do meu coração? Porque a questão é que a gente quer as nossas demandas resolvidas. A gente quer que tudo esteja pleno. E a gente se esquece que isso daqui, qualquer coisa que aconteça na sua vida, na sua forma corpórea, é só um processo. Vocês realmente acham que no último dia de vida que eu e você tivermos, vai estar tudo resolvido? Vocês acham, gente? Vocês são esse tipo de gente que acha que não, peraí, eu tenho que resolver as coisas, que quando chegar no meu último dia de vida, no último dia de vida, sim, vou morrer agora, tá tudo perfeito. Vocês realmente acham que assim vai acontecer? Não vai. A questão é: adorarei a Deus independente desse dia? Adorarei a Deus independente dessas demandas estarem cumpridas? E se não mudar? Você vai passar quanto tempo ainda chorando? Se não mudar, você vai passar quanto tempo ainda reclamando? E se não mudar, você vai passar quanto tempo ainda maldizendo o nome do seu Deus? Quanto tempo? Me responde. Quanto tempo você ainda vai passar criticando a mão de Deus sobre a sua vida? Quanto tempo? Ou você se entrega de verdade, ou você pede perdão para Deus. E você vive o Evangelho de Cristo. E você entende. É esse mesmo o erro da igreja de hoje. Ou você entende que a palavra de Deus é para te levar para a cruz e para o céu, ou você não vai entrar no céu. É simples. Olha, a entrada de 2 pessoas na Terra Prometida na época que o Mar Vermelho se abriu mostra a quantidade de gente que vai para o céu. A minha ideia, a minha vontade é que essas 2 seja eu e seja vocês. Agora, só vai depender de mim e só vai depender de você. Assim como Deus disse para Paulo naquele dia, ele diz para mim e para você: querido, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, a sua fraqueza é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar ali. Quantas pessoas têm se separado porque o fulano não mudou, porque a fulana não mudou? Mas não é para mudar. Talvez é para ele ficar assim mesmo. Talvez aquilo ali seja o espinho na carne que Deus te deu para você ir para o céu. Tem mulher que se separa porque marido faz xixi na tampa do vaso. Eu fui na casa de uma amiga, deixa eu contar para vocês. Eu fui na casa de uma amiga tempos atrás e eu achei muito interessante. Ela foi até um mercado chamado Sam's Club. Eu não sei se tem em todos os estados, deve ter. Mas se não tiver, deve ter esse produto aí em qualquer outro lugar. E ela comprou lencinhos específicos para passar na tampa do vaso. E aí eu cheguei e vi aqueles lencinhos, eu falei: nossa, eu nunca tinha visto esses lencinhos. Ela falou assim: não, é porque eu tenho um marido e eu tenho um filho. E os 2 fazem xixi na tampa do vaso. Então a regra aqui em casa é o seguinte: fez xixi, passa na tampa do vaso. Levanta, passa na outra tampa do vaso, joga no lixo. Pronto. Meu Deus, que mulher inteligente. Eu não vou destruir a natureza masculina deles. Eu acho errado, Poliana. Eu fiquei anos desgastando meu casamento com o xixi na tampa do vaso. Então hoje nós temos uma regrinha: fez xixi, passa o negócio ali. Às vezes meu filho não passa porque ele ainda é pequeno. O filho dela tem uns 7, 8 anos. Ele esquece. Então tem isso aqui
que eu ou minha filha, quando a gente vai fazer as nossas necessidades, a gente sempre passa. Vai que tem xixi grudado nessa tampa. Então a regra aqui é clara. E eu falei assim, meu Deus. Ela falou assim, eu fui chamada por Deus para ser uma facilitadora e não uma mulher que vai ficar brigando todos os dias. Eu passei 10 anos da minha história brigando com meu marido por causa disso. E nós tínhamos brigas homéricas. Que eu tinha nojo de fazer xixi no único banheiro da casa. Hoje, o meu banheiro não fede xixi. Foi tão simples. Às vezes eu chego, tem uns pinguinhos de xixi no chão. Passa aquilo ali, passa aquilo. Olha, 3 meninos na sua casa. Mas você sabe, Paty, você pode comprar lencinho de limpar bumbum de neném. Tem uns bem baratinhos. E, inclusive, ela falou pra mim que quando ela não vai no Sam's, que quando ela vai no mercado normal e tá acabando, ela compra lencinho de limpar bumbum de neném. Aí, às vezes, ela joga um pouquinho de álcool mesmo. Ela joga álcool e passa esse lencinho. Ela sempre tem um álcool no banheiro dela. Ela joga o álcool rapidinho ali. Joga o álcool no lencinho de limpar bumbum de neném. Passa no vaso. Pega outro. Passa no chão, na beira. Ela diz que ela leva 10 segundos. Poliana, isso me toma 10 segundos. Eu passo no vaso, levanto o vaso, passo embaixo, sento para fazer meu xixi, já vou fazendo xixi, passando assim no chão. Acabou. Eu sou uma mulher facilitadora. Eu vou falar com ela depois para poder dar mais dicas. E assim, você tem uma demanda hoje? Dá para resolver? Sabe? São coisas domésticas que tiram a paz de qualquer um. É como uma goteira fumegante, sabe? E sendo que você pode deixar um lencinho em cima do vaso, igual ela faz, para passar. E se ele não passar, você pode passar. Vai quebrar sua mão? É 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paz. Você vai falar. Quando você fizer xixi que cair na beirinha, vocês passam aqui, principalmente você que é mãe, com crianças. Você tem 3 meninos na sua casa. Se você tem 3 meninos na sua casa, você dá pra você ensinar os meninos. Aí você pode brigar. Aí você briga, porque mãe serve pra brigar. Se mãe não brigar, quem vai brigar? Ninguém vai brigar. É mãe mesmo. Você vai passar isso aqui no seu xixi, porque ninguém é obrigado. Aqui não é a casa da mãe Joana. Vocês estão achando o quê? Mãe serve pra isso. Mãe é pra isso, é pra educar. Para que quando eles cresçam, quando eles vá casar, eles levam o lencinho e falam assim, o lencinho tá aqui, eu vou passar. Porque, gente, a gente também não pode arrancar do homem a masculinidade dele. Não pode. A gente vai obrigar o homem nisso? Tá, diga excelente. Eu uso álcool 70% no borrifador e passo papel higiênico ou toalha. Num pacotinho de lencinho umedecido de bebê baratinho. Coloco na tampinha de lisoforme dentro. Olha aí, tá vendo? Olha aí, gente. Coloca ali um álcool ou lisoforme com água, álcool, borrifa, passa um lencinho. Ou não precisa nem do lencinho, o papel higiênico. Você passa ali papel higiênico, 10 segundos. Você resolveu uma briga de anos. Isso são as goteiras fumegantes que vai fazer com que eu e você percamos a paz dentro de casa. Entende? São dicas, são situações que eu e você precisamos evitar para focar no que realmente importa, que é a tua salvação. Existe uma única palavra que precisa te movimentar para você ir para o céu. E o nome dela é ame a salvação. Paulo escreveu esse texto que a gente vai ler nos próximos 3 dias, hoje mais 2, né? Ele escreveu esse texto, ele estava indo morrer. Acabou. Essa era a instrução da igreja. Era uma única carta para Timóteo. Aliás, 2. Timóteo teve que pegar essas 2 cartas. E elas foram seguidas por toda a vida de Timóteo.
Toda a existência de Timóteo foi movimentada por essas duas cartas. Então, hoje, presta atenção. Quando Deus te der uma palavra, você guarda no seu coração e você entenda que isso é um processo que Deus está te dando. E que se não acontecer, Deus não mentiu? Não. Se o desejo do seu coração não acontecer, é porque esse desejo era a chave que você precisava para entrar no céu. Desejos não cumpridos faz parte da chave que vai te levar para o céu. É porque você consegue adorar a Deus independente do desejo do seu coração cumprido. É adorar. E se não cumprir? E se ele não voltar? E se não quiser? E se não der certo? Ainda assim, você vai se alegrar ou você vai passar o resto da sua vida chorando, reclamando, se angustiando porque não deu certo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que tempo oportuno, Senhor. Que tempo precioso, Pai. Nos perdoe por todas as vezes em que o desejo do nosso coração falou muito mais alto do que as tuas promessas. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes parece que o Evangelho se baseia nas nossas vontades, nos nossos desejos e no nosso querer. Nos perdoe, Senhor, porque a gente tem vivido um Deus, nosso Deus, né? O Deus que a gente inventou, que vai conceder todos os desejos do nosso coração. Nos perdoe, Pai, porque tem anos e anos e anos que a gente tem ficado ansioso, deprimido, angustiado, porque as coisas que a gente planejou não aconteceram e não vão acontecer. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. E eu quero te pedir, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E essa é a palavra que a gente sabe que movimenta a nossa vida. Que ela diz, ainda que não aconteça, Ele estará conosco. E isso nos traz paz em saber que o Senhor está conosco, independente do que aconteça. Eu te peço uma coisa, Espírito Santo, não solta a nossa mão, porque sem a sua direção não dá para ficar. Nos perdoe, nos realinhe, nos devolva ao eixo. Em nome de Jesus. Amém. O desejo do meu coração é que eu e você voltemos ao eixo, porque é o eixo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor está nos consumindo. É adorar. É se entregar, é fazer o que tem que ser feito, é levantar dessa cama, arrumar a cama, organizar a cozinha, organizar o café da manhã, cumprir a sua missão do jeito que tem que ser cumprido, não com angústia de alma, mas com a certeza de que Deus está perto e não longe, e com a certeza de que Deus não muda. Deus não muda. E se não acontecer, entregue isso para Deus todas as vezes em que o seu coração estiver muito angustiado pelo desejo do seu coração. Entregue isso como louvor. Entregue isso como louvor ao Senhor. Hoje eu estou com meu coração aflito, Polly. Hoje eu estou cansada. Então você reserva um cantinho, sabe? Às vezes vai ser num banheiro, assim, do seu trabalho, da sua casa. E ali você fala para Deus, oi Deus, hoje eu tô um pouco cansada, um pouquinho. Mas eu quero te entregar esse cansaço com adoração. Hoje eu queria que o desejo do meu coração se cumprisse, mas não se cumpriu. E eu quero dizer, deixar declarado, que independente de acontecer, eu continuo te adorando. Em nome de Jesus. Amém. E ali você segue. Se o seu coração apertar mais um pouquinho, você fala para o Senhor, oi Deus, eu tô com o coração um pouquinho apertado.
e um pouco aflita, mas eu quero te entregar essa aflição como adoração. Gente, eu tô arrepiada. Você sabe por que que Ana gerou o maior profeta do Antigo Testamento? Ana gerou Samuel. E sabe por que que Ana gerou Samuel? Porque ela ficava brigando com outra mulher de Eucana, que era Penina, o marido dela, né? Um dia ela decidiu parar de se disputar com essa mulher. Você não tem que disputar com ninguém. Ela soltou a corda. E ela disse para Deus num cantinho. Ela se ajoelhou ali no templo. Mas esse templo pode ser a sua cama, um banheirinho, o seu carro. Quando você estiver treinando ou quando você estiver fazendo uma caminhada. Ela ficou ali no cantinho e ela chorou. E ela disse, sabe o que para Deus? Deus, você sabe por que as coisas não acontecem na minha vida? Não é por causa da Penina, eu entendi. É porque eu sou amargurada de alma. Uau! Recebe essa dor como oferta. Sabe por que eu não tenho filhos, Deus? Sabe por que eu sou estéril? Eu sou estéril. Não é por causa da Penina, não é por causa do Eucana, não é por causa de nada. Eu tenho um marido que me ama, que faz todos os desejos do meu coração. Não é por causa dessa disputa que eu tenho com a outra mulher do meu marido. Sabe? É porque eu sou amargurada de alma. Eu sou amargurada de alma. E eu quero te entregar como oferta. Eu te entrego tanto como oferta, Deus, mas eu te entrego tanto como oferta, que caso o Senhor queira me dar um filho, eu te devolvo. Uau! Quando o Senhor realizar o desejo do meu coração, quando o Senhor cumprir a tua promessa, se o Senhor cumprir e me der um filho, eu prometo deixar ele no teu altar. Ele vai ser criado, assim que ele desmamar, eu vou colocar ele aqui no templo. E ali ele vai ficar para toda a vida dele, só para te mostrar que o desejo do meu coração não é maior do que a minha vontade de te adorar. Eu tenho uma pregação sobre isso. Eu contei um pedacinho para vocês. E ali o sacerdote fala, mulher, você tá bêbada? Ela fala, não. Eu estou falando com meu Deus, porque eu sou amargurada de alma. E ali ele falou assim, nossa, foi tão intenso o que você fez, que eu vou te dizer, Deus conceda o desejo do seu coração. O desejo do seu coração só vai ser realizado por Deus o dia em que Deus mudar as suas entranhas. E talvez, queridos, a gente falou aqui de um desejo cumprido, mas talvez, como eu falei, a chave que vai te levar para o céu são desejos não cumpridos, não promessas, desejos. Poliana, eu tenho desejo X e esse é um desejo que me acompanha há 10 anos. Talvez não vai acontecer. E esse desejo, adorar a Deus, independente da concretude desse desejo, vai fazer com que eu e você entremos no céu. Eu sou advogada e processo é um negócio que demora muito. Meu Deus, ontem eu mandei uma mensagem assim para uma cliente. Oi, fulana, era noite. Boa noite. Dias de luta, dias de glória. Eu peguei, ela tá com 2 processos para resolver um problema. Um em Brasília e um fora de Brasília. E o processo aqui de Brasília tava tudo legal, tava tudo do jeito que a gente queria, pra só bater o martelo. E semana passada teve uma decisão extremamente negativa, um parecer, na verdade, do Ministério Público, extremamente negativo para ela. Extremamente desanimador. E quando eu fui dar essa notícia para ela, porque eu tenho uma advocacia muito clara, o meu cliente, ele sabe de tudo que está acontecendo, eu liguei para ela.
Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Eu posso ligar pra você porque a gente precisa conversar de vídeo. Aí ela falou, ai meu Deus, tá acontecendo alguma coisa? Eu, não, é porque a gente tem que conversar e te esclarecer alguns andamentos. E ali a gente conversou e ela ficou bem angustiada. Eu falei assim, não angustie sua alma. Porque hoje o parecer foi esse, mas isso não é a decisão final. Isso eu preciso que você entenda como as coisas se distribuem dentro de um processo. Meu espinho na carne, isso aí. E aí, quando foi ontem, um processo que não é de Brasília, mas que é atrelado a esse de Brasília, teve uma decisão extremamente positiva para ela. Aí eu mandei pelo WhatsApp escrito, falei, dias de luta, dias de glória. Olha a decisão que saiu deste outro processo, que te ajuda muito. Ela, meu Deus, que avalanche de sentimentos. Eu falei, principalmente você que tem um processo na justiça. Demora muito. Demora. E aí, ali você tem que pegar a sua ansiedade e entregar como oferta a Deus. Você vai fazer o quê? Entregue, comece a entregar os processos, não só os jurídicos, mas os processos da sua vida em adoração. Você já pegou uma angústia e falou, você já pegou uma ofensa e falou assim, Senhor, eu te entrego essa ofensa. Olha, eu não vou fazer nada, eu só vou te adorar nela. Sabe, Senhor, o meu processo mesmo físico está demorando tanto, mas hoje eu quero te entregar o meu processo, eu quero fazer como Ana, eu quero dizer, eu estou amargurada de alma, então eu quero te entregar esse processo. Toma conta, Senhor. Sabe, você teve uma promessa e essa promessa não realizou, na verdade ela está pior. Você já experimentou pedir para Deus recolher essa angústia? É um filho que foi lhe prometido e não aconteceu? Entrega para o Senhor como angústia. O problema é que a gente não recorre ao quem muda a história. Sabe quem muda a tua história? É Deus. E a gente não recorre para Ele. A gente acha que tudo pode resolver, né? As coisas que acontecem podem resolver. Sendo que às vezes Deus espera uma entrega. Glória a Deus, querida. É uma entrega. Tem uma seguidora que disse que passou a noite sem dormir. Você passou a noite sem dormir? Se ajoelha no cantinho da sua cama e fala, Senhor, eu passei a noite sem dormir à toa, amargurada de alma. Eu quero te entregar essa amargura com uma adoração. Coloca um louvor, estenda a graça, coloca um louvor. Fala, Senhor, eu quero te adorar nessa minha angústia. Ainda que às vezes você precise repetir isso 50 vezes no mesmo dia. Tem dias que a gente precisa falar com Deus umas 100 vezes, umas 100. Respirar. Senhor, ainda tá doendo, ainda tá aqui, mas eu quero te entregar como oferta a minha dor. Toda dor que é entregue como oferta é recebida diante do altar de Deus. Ela queima como incenso suave as narinas de Deus. Você sabia disso? Sabe essa angústia? Começa a entregar como oferta e dizer que você não pode, mas Deus pode. Todas as vezes que eu estou muito angustiada, eu sempre falo com Deus, olha Deus, eu não posso ser nada, mas o Senhor pode. Sabe essa situação que não muda? Não muda, não muda. Mas se a tua mão chegar aqui, ela muda. E se ela não mudar, eu declaro a paz que excede todo entendimento. Por quê? Eu e você podemos sim ter paz em meio ao caos. Pode estar um caos, sabe aquele negócio, você tá o caos, mas você tá medicada? É o medicamento do Espírito Santo, se chama paz, é o comprimidinho. Tem um comprimidinho, sabe? E o nome dele é paz de espírito. E é esse comprimidinho que Deus quer entregar para sua vida e para minha. Queridos, eu queria continuar aqui, mas eu sei que todo mundo tem que fazer as coisas do dia. E eu quero que a partir de hoje, todas as divergências, todas as situações, tudo que você tem passado, tudo,
tudo que você tem passado, desejos não cumpridos, situações não concretizadas, tudo que o mundo diz, se angustia, fica ansiosa. Eu quero que você pare um segundinho. Assim, sabe? Que é você pegar o paninho, é igual você baforar ali o álcool que a Roberta deu a ideia de álcool com um pouquinho de lisoforme ali, papel higiênico, ó. Tá! Ou da minha amiga, o lencinho umedecido ali, tchá! Passa o negócio. E começa, faz esse voto. É um voto. Faz esse voto com Deus. Eu vou colocar diante de Deus todas as minhas angústias. É adorar. Sabe o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? É que ele fazia isso. Vocês acreditam? Ele fazia exatamente isso. Oi, Deus, hoje eu quero te dizer que eu tô muito afim da mulher do outro e eu vou matar o cara pra ficar com a mulher dele. Ele fez isso. Então, mas eu quero colocar diante de ti. Oi, Deus, tá acontecendo isso, mas eu quero falar contigo. Eu quero que o Senhor receba a angústia do meu coração como oferta. A angústia do seu coração também pode ser recebida como oferta. Exatamente, olha aqui. Eu recebi a profecia exatamente como a história de Ana e você entra falando nela. Eu tenho uma causa na justiça há 11 anos. 11 anos? Menina, essa causa tá jovem. Quando você lembrar dessa causa, você sempre entrega ela como angústia nas mãos do Senhor. É porque ela é minha amargura de alma. Senhor, eu sou amargurada de alma por essa causa. Sabe, eu sei que meu advogado tem uma limitação, eu sei que a justiça tem uma limitação, eu sei que o juiz tem uma limitação, eu sei que o Ministério Público tem uma limitação, mas o Senhor não tem. Essa causa eu quero entregar no teu altar. Olha, você vai voltar para contar o testemunho de como a paz, que excede todo entendimento, entrou dentro do seu coração. Meu Deus, é isso. Eu vou ter que desligar agora e não se esqueçam do que mais importa, que é a salvação. Um beijo, fica com Deus e amanhã, 5h45, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo para poder compartilhar mais um pouquinho do pão da presença. E um dia vai ser o último dia. E o Espírito Santo já me disse isso muitas vezes. Poliana, um dia vai ser o último dia. Eu não sei se esse dia tá perto, tá longe. Ele só me disse assim, um dia, do mesmo jeito que eu mandei você ligar essa câmera e fazer esses devocionais, eu vou mandar você desligar essa câmera e não fazer mais esses devocionais. Os seus devocionais vão voltar a ser só no secreto entre eu e Deus. Então, enquanto o Senhor me permite estar aqui com a gente, venho aqui com muita alegria, eu amo esse momento. Eu vou pedir para vocês estarem presentes, porque a gente não sabe qual vai ser o último dia, mas um dia, não sei se perto, não sei se longe, vai ser o último dia. E quando esse dia for o último dia, eu sei que muitas pessoas depois vão ficar falando assim, volta. Mas se Deus falar para mim, é o último dia, eu sou obediente. Não vai ter mais, vai ser o último dia. A Amanda, ela tá aqui desde o dia 1, né, Amanda? Pensa numa mulher que quase não perdeu nenhum devocional, vai fazer 1 ano que acompanha todo santo dia. E obrigada, querida. E esse devocional vem da parte do Senhor. Eu estava terminando de me arrumar, eu coloquei um louvor e hoje ele me falou uma única palavra para eu começar esse devocional. E a gente falou praticamente 1 hora sobre isso, que era uma única palavra pode movimentar a sua vida para sempre. Ele só me falava sobre isso. E ali, né, a gente veio conversando, ele foi ministrando no nosso coração e muitas pessoas foram alcançadas e outras pessoas ainda serão alcançadas. Mas por isso eu digo, coloque o seu despertador, 5h45 a gente vai estar aqui, porque vai chegar uma hora que vai chegar um fim. Eu vou ficar triste, porque eu amo fazer isso aqui, mas eu vou ser obediente. E é isso. Um beijo, fica com Deus.
e até amanhã.